a você que participa conosco desta Santa Missa, pelas redes sociais. Eu queria hoje apenas enfatizar do capítulo 5º, versículo 17, embora seja um grande tratado teológico, esses versículos que nós proclamamos nesta quarta-feira, mas eu queria apenas enfatizar o versículo 17, quando Jesus responde aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho também. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trabalhador. Portanto, existe dentro de cada um de nós, seres humanos, criaturas divinas, criados por Deus, esta essência de um trabalhador, de uma trabalhadora, uma vez que o nosso Deus é trabalhador. O Pai trabalha na criação do mundo, do universo. O Pai trabalha com criatividade na criação de todas as criaturas. Portanto, desde toda a eternidade, Deus Pai trabalha na fundação do mundo. Jesus Cristo é aquele que trabalha na salvação da humanidade. O Jesus que, durante o tempo que pregou a palavra, trabalhava na instauração do reino e trabalhou de forma ainda mais forte no Calvário, na cruz, para que nós, seres humanos, crendo nele, pudéssemos obter a salvação. Interessante porque do Atos dos Apóstolos até este momento, nós estamos na era do trabalho sensível, mas árduo do Espírito Santo, que trabalha pela nossa santificação. Então vejam, amados irmãos e irmãs, que a Santíssima Trindade, ela se torna para nós o modelo perfeito, o protótipo perfeito de trabalhadores. É olhando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo que nós precisamos cultivar esse dom também do trabalho em nossa vida e em nossa história. A psicologia nos ajuda a entender que o trabalho dá sentido à vida. Mas antes ainda dessa teoria e, na verdade, essa prática psíquica, nós compreendemos desde o livro do Gênesis, desde a criação do homem, de fato que o trabalho é que dá sentido à nossa vida. Por isso que muitos, quando se aposentam, acabam entrando em depressão, porque em algum momento acham que agora viverão na inutilidade. O trabalho não só dignifica o homem, como também, mais uma vez, reafirmando o que eu acabei de dizer, dá sentido à vida humana. Talvez seja por isso também que nós estejamos sentindo tanto nesses tempos de pandemia, nesses tempos de lockdown, porque na verdade o trabalho não é apenas a questão monetária, não é apenas a questão do dinheiro em si. O trabalho é aquilo que nos dá prazer, porque o trabalho está ligado à nossa origem, porque nossa origem está totalmente ligada a Deus e um Deus trabalhador. É lindo quando Jesus vai dizer: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, assim que Deus acabou de criar o jardim,
e consequentemente o homem, ele vai colocar Adão justamente ali com uma ordem de que o homem colocado naquele jardim tinha como missão cultivar e cuidar daquele jardim. Vejam, a missão de Adão no paraíso, no Éden, não era uma missão de ficar vagueando, passeando no jardim. Não. A missão era trabalhar. Mesmo nós sabendo que o jardim do Éden tem aquele conceito de mundo ideal, Deus coloca o homem como seu co-criador. É bonito sabermos que nós somos co-criadores em Deus. Não existe santidade na preguiça. Interessante porque Jesus nos apresenta a santidade, mas ao mesmo tempo nos apresenta a labuta, o labor, o trabalho. E vocês sabem que a santidade, num primeiro momento, num primeiro pilar, ela requer o trabalho em si mesmo. Não existe santo que não trabalhe arduamente em si mesmo. É esse cultivo interior, esse autoconhecimento, essa luta constante com o nosso ego. Portanto, santidade tem a ver com um trabalho interior no primeiro momento, para um desdobramento em um segundo pilar, que aí sim é nós transformarmos esse trabalho em dom para os outros. Vejam que em tudo o trabalho aparece, inclusive no trabalho espiritual. E aí entendemos ao mesmo tempo, minha gente, que se alguém quiser ser santo, precisa ter Jesus como esse modelo. O homem que se retirava muitas vezes nas montanhas, nos montes para orar, e o homem que descia do monte para trabalhar pelo reino do Pai, pelo reino de Deus. Por isso, São Bento, o pai do monaquismo ocidental, é quem vai nos ensinar que é o grande jargão dos monges beneditinos, o ora et labora, oração e trabalho. A oração é um trabalho, e o trabalho também é uma forma de orar. É o que nós aprendemos com Santa Teresa de Calcutá. Ela dizia muitas vezes: existe muito mais santidade nas mãos que trabalham em prol do mais necessitado do que muitos lábios que simplesmente oram. Portanto, a Bíblia, a teologia, a mística nos ensina que não é uma dicotomia entre oração e trabalho, entre santidade e trabalho, entre santidade e oração. Basta olharmos para Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Interessante porque os teólogos vão o tempo todo falar de Jesus como o novo Adão. Esse novo Adão é aquele que veio justamente para transformar a antiga na nova aliança, então refazer a criação e com ela a humanidade. Esse Jesus Cristo, o novo Adão, que veio recriar o paraíso, veio também dizer para mim e para você que cada um de nós temos um paraíso para trabalharmos, para recriarmos, para reordenarmos todos os dias. Por exemplo, você que está do outro lado aí da tela do teu celular, me ouvindo, você tem um jardim para cultivar, o jardim da tua casa, da tua família, o jardim do teu relacionamento, o jardim dos teus filhos, o jardim dos seus estudos, o jardim da igreja, da comunidade.
mas também o jardim interior. Olha como que não dá para separar o trabalho do ser humano. Não tem como, minha gente. Não acontecerá conversão, não acontecerá transformação, não acontecerá a salvação na preguiça, na ociosidade. Salvação, conversão, transformação passam o tempo todo pelo trabalho, pelo labor, pela labuta. Que nós possamos o tempo todo estar com nossas mãos em obras. E eu queria terminar dizendo que os olhos de Deus não observam somente o nosso coração. Os olhos de Deus também observam as nossas mãos. Eu gosto muito de uma fala de um pensador que diz que quando a gente estende a mão para o nosso próximo, a gente enxerga na mão do caridoso o coração que ele tem. E é exatamente assim. Você sabe que uma pessoa é verdadeiramente cristã através das atitudes de suas mãos. Porque a compaixão, ela começa no coração, mas se estende até as mãos. Quando você sai para ir para o teu escritório, para o teu trabalho, para o teu comércio, você deve sempre pensar que você está indo para o teu santuário. Quando você sai para ir para a universidade, para a faculdade, você deve pensar que você está indo para o templo. Um caminhoneiro, por exemplo, que entra na boleia do seu caminhão para levar uma carga Brasil afora, deve fazer da boleia do seu caminhão uma capela. Eu gosto de uma expressão de um teólogo norte-americano que diz: é preciso parar de querer trabalhar para Deus e começar a trabalhar com Deus. Então, faça do teu trabalho um lugar exato para trabalhar ao lado do teu Deus. Seja você gari, seja você médico, seja você comerciante, seja você dentista, seja você pedreiro, seja você caminhoneiro, seja você qualquer digna e santa profissão, autônomo, ambulante, que você possa transformar no seu trabalho, ou o seu trabalho, num lugar propício para trabalhar com Deus. E eu termino dizendo: uma das coisas mais difíceis para um trabalhador é não poder trabalhar, e nós sabemos disso. Então que Deus tenha misericórdia daqueles que estão impossibilitados, neste momento, por força maior, de poderem exercer a sua essência, o sentido da sua vida, que é trabalhar como o nosso Deus trabalha o tempo todo. Eu rogo a Deus que nesse momento que você não pode trabalhar, que você permita que o bom Deus trabalhe a paciência em você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Amém.